ao alimento. Então, se nós estivermos pautados na palavra de Deus, pode ter certeza, nós não vamos estar sozinhos nas nossas decisões. O Espírito Santo vai nos guiar, vai nos orientar, porque nós vamos ter a luz sobre nós. E quem está na luz, ele sabe aonde pisa, ele sabe aonde caminha. Então, tomar decisão de acordo com a vontade de Deus, pode ter certeza, isso vai te ajudar muito nas decisões. Você não vai levar a sua vida e junto com a sua vida, a sua família também para o abismo. Porque decisões pode custar muito caro para as nossas vidas. Então nós vamos entrar aqui já a nível de introdução. Nós sabemos que aqui na introdução a ascensão de Ester ao trono foi celebrada com grande festa. Assuero decretou feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presentes aos seus súditos. Mesmo na condição de rainha, Ester permaneceu o quê? Obedecendo a Mardoqueu. Não revelou a ninguém que era judia. Havia muito que acontecer na corte. Conspiração, inveja, tramas, a história continua. Aleluia. Aqui vai fechar mais o capítulo, terminando aqui o capítulo 3, nós vamos ver que Ester ela se casou, foi um momento muito bonito de celebração, e agora vai entrar a questão, esse acontecimento na vida de Mardoqueu. Depois que Ester ela casa, nós vamos ver que, aliás, no final do capítulo 2, né? Lá no final do capítulo 2, nós vamos ver que no versículo 20, está escrito assim, Ester, porém, não declarava sua parentela, o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandato de Mardoqueu como quando a criara. Então aqui Ester, ela se casou com o rei, ela estava bem agora, só que ela ainda não tinha revelado que era judia. Isto de acordo com a instrução do seu tio Mardoqueu. De acordo com a instrução dele. Claro que isso aqui com certeza foi uma direção de Deus, né? Porque Mardoqueu era um homem temente a Deus, pegou Ester para criar desde pequena, porque os seus pais, eles morreram, e então ele pegou ela para criar, instruiu ela no caminho certo, que é o caminho da verdade, desde pequena. Ela guarda isso no coração, ela era uma jovem obediente, e agora, mesmo casada, a palavra de Deus vai dizer que Mardoqueu, sempre, quando ele estava ali à porta do palácio, sempre buscava ter informação da rainha Ester, para saber como ela estava, né? Ele tinha ainda aquele cuidado, e eu vejo esse cuidado com a vida espiritual dela, que é muito importante. Então ali, ela ainda seguia as instruções. Mesmo casada, ela talvez poderia até, né, não mais seguir as instruções dele, mas ela como casada, como rainha, ela ainda guardava isso. Ela era temente a Deus, obediente a Mardoqueu. E nós vamos ver que Mardoqueu, naqueles dias, né? Naqueles dias, Mardoqueu assentado que à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, um chamado Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Pronto, aqui nós vamos ver que ele ouve, né, uma conversa não agradável. E é nesse momento que, ao ouvir uma conversa, né, Mardoqueu, ele não tem acesso direto ao rei. Mardoqueu, ele está somente ali à porta do palácio. Mas tem quem? Tem a Ester. Ester, até aquele momento, sendo já rainha,
já vivendo ali os primeiros dias, né? Primeiro momento do seu casamento. Naquele momento, a única pessoa a quem Mardoqueu poderia confiar e conversar era Esther. É interessante que Mardoqueu, ao presenciar essa cena, Mardoqueu agora, ou ele conta ou ele guarda isso. Mas ele precisava contar, porque era algo contra a pessoa de quem? Do rei. E ali, irmãos, é uma informação muito séria, né? Hoje nós estamos vivendo numa era que nós estamos diante de um tribunal. Hoje o maior tribunal que nós temos hoje na nossa frente chama a internet. A internet hoje é o maior tribunal contra as nossas vidas. Pode ser a favor ou pode ser contra, mas é o maior tribunal que nós temos hoje. Aonde ela detona com a pessoa em poucos minutos, aonde ela também pode levantar uma pessoa em poucos minutos. Agora, cabe eu e você, a ouvir, ver uma notícia dessa na internet, aonde o povo pode inventar de tudo, colocar de tudo na internet. Basta eu e você olhar à luz da palavra de Deus e ter o discernimento de Deus, do Espírito Santo, para saber se é verdade ou mentira. Por isso que a palavra, o salmista, mais de 2000 anos atrás, já escreveu no seu Salmo 119, verso 11, escondi a palavra no coração. Porque se você esconder a palavra no seu coração, só guarda algo no coração aquilo que tem valor. Ninguém guarda algo que não tem valor. Se você guardar essa palavra no seu coração, pedir para o Senhor, né, como fez Isaías, purificar os seus lábios, purificar os seus olhos, lavar você com água todos os dias, para você não se sujar, não se contaminar com este mundo, pode ter certeza que não é qualquer informação que vai te afligir, te deixar ansioso, né, fazer você tomar às vezes até decisões erradas. Então é isso que a lição vai tratar. Glória a Deus. Então, nós vamos dar sequência aqui e vamos aplicando isso em nossas vidas. O primeiro tópico, Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Então ele vai descobrir algo terrível. Alguém quer matar o rei. E agora? Ele não tem acesso. Mas olha a importância de criar uma pessoa no caminho do Senhor. Glória a Deus. Tem a rainha que está lá dentro. Então isso é muito importante. Os bastidores do poder. Ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos. É da natureza humana caída alimentar o quê? Discórdias. É da natureza humana. Olha como nós temos a tendência de errar, de cair. Alimentar o quê? Discórdias, intrigas, ressentimentos, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Nem o meio evangélico fica de fora, fica isento. Isto é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Tiago 3,14, já um irmão aí prepara para ler. Nos dias de Assuero, 2 de seus guardas, Bigtã e Teres, ficaram muito indignados contra o rei. Tramaram assassiná-lo. Mardoqueu trabalhava junto à porta do palácio e ficou sabendo do plano. Fiel ao rei, contou a Esther para que o avisasse o que ele fez em nome de Mardoqueu. O fato de ter sido promovida a uma posição, isso falando da rainha, o fato de ter sido promovida a uma posição elevada não envaideceu Esther. Ela não se envergonhou do primo e nem aproveitou da informação para projetar ainda mais o próprio nome. Além de permanecer obedecendo a Mardoqueu, transmitiu ao rei a informação, dando-lhe o devido crédito. Então, quando Esther sabe da informação, ela não chega perante o rei e fala, não, fui eu que descobri. Não. Ela apenas transmitiu aquela que ela repassa a informação do seu primo Mardoqueu ao rei. E o rei, irmão, sabiamente agora
o rei tem a informação. O que o rei vai fazer agora com essa informação? Isso que é a questão. O que o rei vai fazer com essa informação? O rei, o que? Ele vai investigar o caso. Então ela apenas transmite ao rei essa informação. Né? Porque informações vai chegar toda vez. Você sempre vai deparar com uma informação. Sempre. Uma notícia. Algo, sempre. Mas o que você faz com essa informação? Pode ler, irmão. Quem que achou? Tiago 3, do 14 ao 18. Tendes em vosso coração amargura, inveja, sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Irmãos, Provérbios 18, 17 diz assim, ó, quem fala primeiro no tribunal parece ter o quê? Razão. Até que seu oponente comece a lhe fazer perguntas. Então, aqui Mardoqueu, ele falou apenas aquilo que ele presencia. Mardoqueu não sai espalhando. Isso é muito perigoso. Mardoqueu ouve aquela conversa, guarda em segredo e conta para a pessoa da Ester, que é pessoa de confiança, e ela passa a informação para o rei, tudo sigiloso. E o rei vai fazer uma investigação para ver o fato. Está entendendo? Porque, irmão, imagina, isso muitas vezes o líder sempre, ele fica sabendo de uma informação. Sempre. E muitas das vezes até a informação já chega até fermentada para o líder. Porque às vezes não é nem da pessoa, mas às vezes é de outra pessoa que ouviu de outra pessoa, que dessa pessoa ouviu de outra pessoa. Então imagina como que essa informação chega até o líder. E se o líder não buscar em Deus uma orientação? O líder acaba que ele toma uma atitude precipitada. Então, olha o que eu li em Provérbios 18. Quem fala primeiro no tribunal parece ter razão. Parece que ele tem razão. Mas o pastor ele sempre precisa ver os dois lados. Nunca tomar uma decisão precipitada. Nós vamos ver que Salomão, ele pede sabedoria ao Senhor. E Deus, logo que dá sabedoria para Salomão, o homem mais sábio dessa terra, Deus permite algo na vida dele, que é aquelas duas mulheres. Quando uma delas dorme, né, em cima da criança, do bebê, ele amanhece morto e de manhã ela faz o quê? Troca a criança. E olha essa decisão do rei perante essas duas mulheres. Foi uma decisão sábia. Então, nós temos que tomar cuidado. Olha a investigação. A atitude de Ester se revelou não apenas eticamente correta, mas também revestida de quê? Prudência. Glória a Deus. Embora possivelmente ela não imaginasse, houve uma investigação prévia para apurar a informação, descobrindo-se que de fato havia um plano homicida em andamento. Bigtan e Teres foram enforcados. Essa foi a sentença deles. Mardoqueu certamente buscou certificar-se da conversa que ouviu antes de transmiti-la a Ester. O rei, mesmo ouvindo da rainha, teve o cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça. Neste ponto, Assuero agiu como um líder sensato e não exerceu o poder de forma precipitada, mesmo sendo confiáveis as fontes, né, que era Mardoqueu e Ester, como no caso de Mardoqueu e Ester, está aqui, é conveniente que se busque comprovar toda acusação, para não cometer injustiça. Agir com base apenas no ouvir dizer. Ah, eu ouvi isso. Já aconteceu isso? Pastor, eu ouvi dizer. Hã? Eu ouvi dizer que fulano, tal, né? Então, irmãos, isso é muito perigoso. Então, estimula o quê? Fofocas,
né? Que na igreja não existe isso. Torna o líder suscetível a manipulações. Irmãos, é interessante que às vezes a gente acha que isso não acontece. Mas, como líder, a gente vê que isso acontece todo o tempo. Você fica sabendo de informação. Todo o tempo. Às vezes até quando você chega em casa, às vezes a esposa conta algo e conversa, um irmão conversa, então você fica sabendo. Só que o pastor, como líder e sendo orientado por Deus, jamais, de maneira nenhuma, ele pode tomar decisão baseado no que ele ouviu. Baseado naquilo que você ouviu, você jamais pode tomar decisão. Porque irmãos, tem informação que se você for executar ela, você não vai matar só a pessoa, você vai matar a família toda da pessoa. E isso eu estou falando a nível espiritual, você vai matar espiritualmente. Então tem situações que o pastor ele busca orientação em Deus, porque Deus é aquele que no Salmo 139, ele sonda o profundo, ele sonda o coração. Irmãos, Deus, por exemplo, quando vem uma pessoa aqui, que ela pede oração para uma cura, ou ela pede oração para um casamento, uma oração para uma situação, talvez nós, ao olharmos para essa pessoa, nós vamos olhar e julgar, fazer um julgamento diferente dessa pessoa. A nível de conhecimento nosso, que é míope, restrito, nós vamos olhar ela e vamos fazer um julgamento. Mas Deus já conhece aquela pessoa bem antes de nós. E Deus sabe como essa pessoa era antes da enfermidade. Deus sabe como essa pessoa era antes da prova. Antes de vir esse deserto para a vida dela, Deus já sabia. Deus já conhecia. Deus está pensando assim, olha, é como se Deus estivesse pensando assim, olha, pastor Júnior, eu já conheço a irmã Maria há 20 anos atrás. Ela era uma bênção, ela era fiel, ela é uma serva fiel. Ela apenas, eu agora estou permitindo algo nisso na vida dela, para poder fazer com que ela pare um pouco e olhe para cima. Para que ela busque a minha face, para que ela se endireite no caminho. É eu corrigindo ela. É eu agindo na vida dela. É eu agindo na vida do meu servo. E muitas vezes nós estamos ali querendo agir do nosso jeito. Falando, é igual a vida de Jó, irmãos. Os amigos deles esperaram o quê? 7 dias. Passou de 7 dias, Deus não curou Jó, Deus não resolveu a causa de Jó, agora os amigos invertem a situação. Começa o quê? Acusação. Vamos acusar ele, está em pecado, está isso. Mas Deus estava no controle da vida de Jó. Então nós temos que tomar muito cuidado. Decisões precipitadas. Devemos tomar muito cuidado mesmo. Irmãos, 90% das provas que nós enfrentamos no nosso lar, que vem sobre nós, é a gente que busca com as 2 mãos. É a gente. Sabe por quê? Nós temos 2 ouvidos enormes. Olha o tamanho do meu ouvido. É muito grande. Nós temos 2 orelhas enormes. E apenas uma boca. Só que é engraçado que essa boca ela fala mais do que ouve. E isso é perigoso. Essa boca tão pequena, ela acaba que ela fala muito mais do que ouve. E o certo é o quê? Ouvir muito mais do que falar. Se possível, irmãos, o francês é interessante, para você aprender bem o francês, se você é daqueles que fala antes de esperar a pessoa terminar de falar, você vai ter dificuldade de aprender a língua francesa. Não é verdade? Você vai ter dificuldade. Porque o francês, por exemplo, o meu patrão, ele fala 10 vezes mais rápido do que uma pessoa normal. Mas eu, para me entender bem ele, o que eu faço? Eu espero ele terminar toda a frase. E ali eu chego na frente dele e ele está falando. E eu estou aqui. Ele está falando. Na hora que ele termina de falar, irmãos, a frase todinha, aí eu vou responder. Isso eu vejo que foi até Deus usando certos meios para trabalhar na minha vida também. Então nós temos que ver tudo isso. Deus
ele tem os seus meios de trabalhar. Por quê? Porque Deus conhece a gente por dentro. Então Deus, quando você passa uma prova, você tem que procurar o porquê dessa prova. Muitas vezes nós que buscamos essa prova, por falar muito. E Deus quer que a gente fale menos, ouve mais. Deus quer que a gente desacelera. É como eu falei esse dia, tem gente que já está em 2025 para frente. Nós temos que desacelerar. Deus não trabalha na correria. Deus trabalha, na calmaria. Deus tem os seus meios de trabalhar. Só que o ser humano, nessa cultura desenfreada aí, ele é acelerado. Ele quer trabalhar rápido. Hoje nós temos ferramentas de última geração. E aí parece que o ser humano, em vez de trabalhar mais tranquilo com as ferramentas que tem, ele quer ser mais rápido do que a ferramenta. Hoje você tem uma ferramenta para quebrar um concreto, o camarada quer ser mais rápido que a ferramenta que quebra o concreto. Em vez dele deixar a ferramenta quebrar o concreto, ele quer fazer junto com ela. Aí é como se ele cansasse também, mais ainda. Está entendendo? Porque ele quer ser mais rápido que a ferramenta. Então nós temos que, não é assim que Deus trabalha. Então, a atitude de Esther se revelou apenas eticamente correta, mas ela estava revestida de prudência. Irmão, só é prudente aquele que tem uma vida disciplinada de oração, leitura da palavra. Ele tem uma vida disciplinada, uma vida prudente. Ele sabe aonde pisa. Então nós devemos agir prudentemente. Vamos ler Provérbios 17:15. O que está registrado aí? Provérbios, olha só, 17:15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo são abomináveis ao Senhor, tanto um como o outro. Os irmãos entenderam? 17:15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo são abomináveis para o Senhor. Os dois. Então, agir com base apenas no ouvir dizer estimula fofocas e torna o líder suscetível a manipulações. Então, nós vemos aqui que o líder, o rei, Assuero, eles pegam aquela informação de Esther sobre a conspiração daqueles dois homens e vai fazer o quê? Uma investigação minuciosa. O que você faz quando você ouve uma informação de um membro da igreja? Vamos falar aqui conosco, porque aqui não tem o rei Assuero, nós já passou, né? Não tem essa época. Mas o que você faz quando você recebe uma informação daqui? Por exemplo, você ficou sabendo, pastor, você ficou sabendo do fulano? O fulano caiu. Né? Irmãos, é engraçado, porque se eu for ler se eu vou citar Davi aqui para vocês, a maioria não vai lembrar que Davi derrotou o gigante Golias. A maioria vai lembrar que Davi adulterou com Batseba. Muitas vezes o ser humano ele vai sempre lembrar das tragédias. É muito difícil o ser humano lembrar, como Lamentações de Jeremias fala no capítulo 3, versículo 21. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque até chegar aquele capítulo, o versículo 21, Jeremias estava só lamentando. Ele estava só lamentando. Mas aí chega um momento que ele começa a lembrar, não, para. Já estou ficando pesado aí. Meu coração já está ficando afligido, eu já estou começando a apagar o Espírito Santo. Eu tenho que começar a trazer memória os grandes feitos do Senhor, aquilo que Deus já fez na minha vida, os milagres que Deus fez na minha vida. Para de pensar só em derrota, só... Aqui, tem gente que sobe no púlpito e vai falar, não, irmão, porque eu bebia tantas garrafas de cachaça, eu fazia isso. Irmão, para com isso. Conta aquilo que edifica a sua vida. Deus resgatou você lá do lamaçal do pecado? Amém. Mas e as bênçãos? Conta as bênçãos. Conta as bênçãos. Conta os milagres que Deus fez, que Deus está fazendo.
trazer à memória aquilo que dá esperança no coração. Aquilo que te faz, te impulsiona a caminhar, a servir o Senhor com alegria, a ser mais fiel. Senhor, o que eu preciso para melhorar hoje? Porque nessa semana, a minha nota, qual a nota que você dá para você nessa semana que passou? Se eu dar uma caneta aqui, um papel para vocês, aí vocês falam assim, pastor, eu mereço uma nota 10. Eu mereço uma nota 8. Aí eu falo para você, por que você merece uma nota 9? Por que você merece uma nota 10? Por quê? Se eu te perguntar. Agora imagine Jesus Cristo agora tomando nota aqui. Jesus aqui pegando nota falando assim, olha, por que eu devo dar 9 para você nessa semana? Porque você levantou todos os dias mais cedo, se preocupou em buscar a minha face, se procurou não procurar mentir, não cair no mesmo erro. Já viu o pecado de estimação? Toda semana você cai no mesmo erro. Isso existe, pecadinho de estimação. O diabo todo dia ele olha assim e fala, ei, caiu no mesmo erro. Cometeu o mesmo erro. Semáforo fechou, ele já soltou aquele xingamento. O camarada deu uma fechada nele, ele já mostrou o dedo do meio. O patrão deu uma ordem lá, ele já xingou o patrão ocultamente. O salário caiu na conta, ele já olhou assim, já deu aquela murmuração. Irmãos, o inimigo, ele não vai chegar para você e falar assim, irmã Maria, murmura aí hoje, porque eu quero que você fique nessa prova aí 40 anos. O mundo não vai fazer isso, ele vai criar situações para que você murmure, para que você reclame, para que você pegue o semáforo tudo vermelho, quando você está com pressa. Sendo que você poderia ter pensado assim, poxa, hoje é culto, o pastor falou para chegar mais cedo, então eu vou sair meia hora antes. Vou sair meia hora antes, e aí, se o diabo fazer com que o semáforo feche tudo, eu estou tranquilo, dando glória a Deus, escutando louvor, e vou chegar em cima do culto. Chegar no horário tranquilo. Você está entendendo? Então são situações que às vezes a gente quer culpar. Às vezes o irmão chega e liga, pastor, Satanás está furioso, as nuvens das trevas estão sobre o meu lar, está dando tudo errado. Mas por que está dando errado, irmão? Não é só o Satanás que é culpado. Vamos ver, que hora que o senhor levanta? Como que é a sua organização da semana? Aí o camarada fica na Netflix a noite toda, levanta de manhã com os olhos inchados, vai para o trabalho, não vai produzir, o patrão está... Mas o que foi que você não está andando hoje? Ah, eu ando cansado. Mas por que anda cansado? Tá vendo? Aí se for fazer uma investigação a fundo, o camarada não dorme 8 horas, é desorganizado. Aí você vai fazer uma investigação a fundo, vai perguntar para a esposa, a senhora é feliz com o seu esposo? Que nota a senhora dá para o seu esposo? A senhora tem certeza que as orações do seu esposo estão subindo? Pastor, está difícil. Porque a melhor coisa, irmãos, para você descobrir como que está o obreiro, o esposo, é você chegar na esposa dele. Você chega na esposa dele, irmã Maria, tudo bem? Como está o seu esposo? Irmãos, ela sabe tudo. A esposa sabe tudo. Seu esposo ora, seu esposo é um bom marido, se ele ama, se ele dá a vida, porque a esposa, a primeira coisa que ela quer é segurança. Se ele realmente dá a vida por ela, se vir um trem, ele vai se jogar na frente do trem para salvar ela? Vai nada, ele vai empurrar ela. Entendeu? Então ela sabe se o esposo dá a vida por ela, se ele ama ela, se ele ora, se ele paga o preço por ela, ou se ele, no momento que aconteceu alguma coisa, ele sai correndo e esquece que tem esposa. A esposa sabe. Eu falo isso, às vezes eu chamo a atenção mais do esposo, porque é o líder, é o sacerdote. Quando Deus foi tratar ali no Jardim do Éden, ele não chegou na Eva e falou, Eva, você é culpada, não. Chegou em Adão e falou, Adão, o que estava acontecendo? Passa aqui o relatório. Então, irmãos, é para nós. Então, o líder sensato, ele não faz nada precipitado. Então aqui houve uma investigação, ele não saiu no Facebook, olha, tem 2 capangas aí querendo me assassinar. Não. Ele chama 2 pessoas de confiança, olha,
Vai investigar o que Mardoqueu fez, o Mardoqueu me trouxe uma informação aqui. Vai investigar. O pastor ficou sabendo aí, às vezes eu fico sabendo de alguma coisa, muitas vezes as informações, na hora, me dá uma chateação, mas aí eu falo, Senhor, toma conta. Se isso é verdade mesmo, como que está a vida espiritual do fulano? Como que está a família? Se o Senhor quiser me revelar como que está a situação, se o Senhor me tocar no meu coração para mim fazer visita, para mim ir lá. Irmãos, porque tem coisa que pastor não pode entrar. Quando é assunto de casal, se o casal não chega e pede ajuda, pastor não entra em assunto de casal. Então tem muitas situações que é na oração. Tem que ver a investigação. É uma fofoca, é uma informação errada, é algo que está entendendo? Então isso é muito perigoso. Olha só o registro dos fatos. Desde a antiguidade, era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das cortes. As crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas. O ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e seu reino ficaram registradas. Com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras estão escritas. Salmo 139, Hebreus 4:13, Apocalipse 20, o versículo 12. Alguém lê para nós Salmo 139, verso 16. Uma das irmãs abre para nós Hebreus 4:13 e eu vou estar vendo Apocalipse 20, o verso 12. Teus olhos viram o meu corpo ainda em forma, todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Palavras do salmista falando, os teus olhos viram. É como aquela profecia, é como aquilo que Deus fala ali para Jeremias. Antes que eu fosse formado no ventre, o Senhor, Deus já me conhecia. Então, tudo está registrado, né? Tudo está registrado perante Deus. Aquilo que você faz, por mais que não fosse registrado os atos de Mardoqueu, ele como cristão, ele falou a verdade para o rei, continuou no seu cargo ali, tranquilo, e esqueceu. Mas perante Deus, irmãos, está registrado. Tudo aquilo que você faz, principalmente em oculto, Eu sempre falo que o nosso caráter, ele é formado no escuro. O nosso caráter é formado quando ninguém está vendo. É quando você está lá com o seu celular em cima da mesa, desbloqueado, ou com a senha lá, a sua mulher chega, pega ele assim e fala assim, meu amor, qual é a senha aqui para desbloquear? É tanto. Não, tem gente que fala assim, olha, é W455 arroba ponto reticências, vírgula. Esqueci o resto. Entendeu? Ou assim, não sei não. Fuça no seu que eu fuço no meu. Você tem sua conta, eu tenho a minha. Irmãos, o que é isso? Já viu essa? Pastor, é meu carro. É meu cartão. É minha conta. Ué, então casou pra quê? Casou pra quê? Não existe, irmãos. Não tem, pastor? Tem. Falei a privacidade. A minha Ai, privacidade, como é que é? Não, tem gente que fala. É verdade. Tem, gente. E isso, irmã Alice, o casamento não existe isso. Sim, mas Não existe isso. não. É uma só carne, não é uma só carne? É uma só carne. Aliás, eu tenho viu? Ó, é uma só carne. O que é meu Irmãos. é nosso, o que é dela é dela. É assim que Não, é brincadeira. Mas é por isso que nós estamos na escola bíblica, né? É por isso. Irmãos, é assim. Quando eu casei, é claro que o casal novo ele casa, aí vai para casa, né? Depois da lua de mel chega, vai para casa, aí vai dormir aonde? Na mesma cama. Antes cada um não tinha sua cama.
Agora tem que se habituar a dormir junto, numa cama. Às vezes, por exemplo, você ou a esposa antigamente dormia na cama, com as pernas para um lado, o braço para o outro. Quando vai dormir junto, tem que se habituar naquela cama ali. Mas ele me subiu no meu sol, pastor. Então, irmãos, entendeu? Então, a partir daquele momento, uma só carne, uniu. Por isso que fala da aliança, por isso que a aliança, ela não tem, né? É uma aliança só. Então, por isso que os dois junto, é construir junto. Irmãos, você já imaginou um casal unido? Unido no pensamento, unido em oração, unido no mesmo amor? Você já imaginou tanto que isso cresce rápido? Tanto que isso avança espiritualmente? Irmãos, isso avança tanto espiritualmente. O crescimento é 10 vezes mais do que um casal que está um puxando para cá e um puxando para lá. É muito rápido quando vocês se unem para jejuar junto, para orar junto. Aí vai decidir as contas junto, porque na hora de comer o arroz e o feijão, não vai comer junto? Seria bom se comesse na mesma panela, no mesmo prato. Cada um pegasse uma colher e colocasse um prato e comia junto. Seria bom se fosse assim. Dividir o bolo. Às vezes o esposo, eu quero pensar que os esposos aqui faz isso, mas de vez em quando eu chego lá em casa com uma torta elétrica. Os irmãos sabem o que é a torta elétrica. Eu chego com uma. Quando eu ponho na mesa, eu fico tranquilo para ver a reação. Fica feliz, mas sabe o que ela faz? Ela vai lá, corta. Um pedaço para mim, um pedaço para ela, um pedaço para a filha. Então, isso, irmão, que é bom. Do que você chegar lá, vou comprar 10 torteletes. Você come a sua assim que eu como a minha. Não, compra uma. Compra uma. Você compra uma, chega lá, põe na mesa, vai comer você e sua esposa. Divide ela ali, ó, tá só vocês dois? Divide para 2 pessoas, você come mais ela. Isso, irmãos, é um carinho, é um amor. Isso é construção. O marido, ele tem que aprender a todo mês chegar com uma torteleta, um bolo, um croissant, um pão de chocolate, uma coisinha que seja. Isso é construção. Porque o casal ele precisa estar unido nas pequenas coisas. Eu costumo falar aqui que às vezes você não tem dinheiro para pagar um restaurante, compra um kebab e divide ele. Pronto. Entendeu? Quem que ia ler o outro aí? Era Hebreus, né? Hebreus. Pode ler. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então não há nada encoberto diante de Deus. Isso é muito forte. Não há nada. Pode falar. Pastor, é bom frisar que não foi a rainha Esther, não foi ninguém senão Deus que incomodou o rei, depois de um tempo, para dizer que ele tinha se esquecido do Mardoqueu. Sim. Foi o próprio Jesus que ele acorda inquieto. E quando ele está ali inquieto ali, que ele está pensando, não, o que fizemos para essa pessoa? Aí que ele chama Ramã. A Ramã vem todo achando que é para ele, e aí Jesus, né, o rei, não é para você não. É o próprio Jesus, né? O próprio Jesus que incomoda o rei. Tópico 2. Ramã é exaltado pelo rei. Um novo personagem, Ramã. Ramã era muito rico, já entra em cena sendo elevado por Assuero, acima de todos os príncipes do reino, identificado como Agagita. Flávio Joséfo afirma que Ramã era amalequita, um povo historicamente inimigo de Israel. Esse povo aqui já era para ter sido eliminado muito antes. Por desobediência, vai dar trabalho lá na frente, como deu trabalho, né, para o rei Saul. O termo Agagita costuma ser associado a Agag, o rei amalequita, mencionado em 1 Samuel.
Versões bíblicas como a NVI, a nova tradução, a nova linguagem de hoje, a nova versão internacional, apresentam Ramã diretamente como descendente de Agar. Então nós vamos ver, irmãos, que quando, ao mesmo tempo que Mardoqueu, ele envia essa informação para o rei, naquele período ali, Ramã é exaltado. Por exemplo, Mardoqueu faz um bem, salva a vida do rei, e o rei agora exalta um personagem que é inimigo do povo judeu. Olha só. Imagina isso. Talvez se fosse hoje, talvez a pessoa ia falar, poxa, mas eu fiz algo e agora o rei exalta uma pessoa completamente diferente. Então, nesse momento agora, nós vamos ver na palavra de Deus que Mardoqueu, ele senta com o rei para beber e se alegrar. Ele vai beber com o rei. Vai beber com o rei, vai se alegrar com o rei. Naquele momento ali, enquanto que o que Mardoqueu fez, é como se tivesse o quê? Se esquecido. Então, olha só, lá no tópico 2, um herói aparentemente esquecido. O texto não nos informa o motivo da exaltação de Ramã. Enquanto isso, nada mudou para quem? Para Mardoqueu. Apesar do seu ato heróico, tornou-se um herói aparentemente o quê? Esquecido. É preciso ter sabedoria, prudência para viver momentos de aparente injustiça. Ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis. Olha como isso foi desfavorável para Mardoqueu. Ele avisa o rei, faz um ato, um ato honroso, porque ele honra o rei, salva a vida do rei. O rei investiga, descobre que é verdade, e Mardoqueu fica como se tivesse esquecido. Tipo, o rei não fez nada com Mardoqueu. Mardoqueu continuou na sua vida. E naquele momento, ele vai exaltar Ramã. E ainda vai dar poder para ele ainda. Vai ser o segundo homem de maior autoridade em Suzã. Olha só. O rei vai ser a ponto do rei entregar o seu anel para ele. E ele tem o poder agora de fazer a sua assinatura, de assinar. E ele vai usar esse poder para quê? Para fazer o mal. Para destruir. Não Mardoqueu, que não vai aceitar prostrar perante ele. Mas ele vai... Não é só contra Mardoqueu. Quando ele descobre que Mardoqueu é judeu, aí ele vai lembrar, Aí ele vai ver que não é Mardoqueu, é o povo judeu. E aí é onde a ira dele se torna mais visível. Então, aqui até o exemplo de Mardoqueu nos apresenta um cenário que poderia ter o mesmo desfecho. Aqui nós vamos ver o exemplo também de Asaf. Asaf que era um homem também fiel a Deus, quase que ele se resbala, quase que ele se desvia, porque ele põe os olhos, lá fora, ele olha pela janela, e ali ele vai ver um cenário completamente diferente, pessoas sendo prósperas, pessoas que praticavam mal, pessoas que não servia fielmente igual ele estava servindo. Então ele se sentiu desfavorável. Poxa, eu estou sendo fiel, eu estou aqui na casa de Deus, eu sou um líder, eu estou sendo um exemplo aqui, mas parece que os que estão lá fora levando a vida de qualquer jeito estão crescendo. E isso acontece dentro da igreja. Às vezes pessoas sentadas aqui no banco falam, poxa, eu tenho 20 anos de crente, minha vida não rompe. E aí chegou um irmão agora, e parece que o irmão já está
100 quilômetros, 1000 quilômetros na minha frente. Então, isso acontece muitas vezes. Isso é do ser humano querer fazer comparação. Ah, minha vida não vai. Parece que do fulano que anda de qualquer jeito está andando bem. Então, muitas vezes nós fazemos essas comparações que é muito perigoso. Isso quando a gente olha só pela vista. E o crente, ele não anda só pela vista. Nós temos que andar por fé. Então nós temos que andar por fé. Então nós temos que ter prudência, irmãos, para que isso não entre no nosso coração. A gente tem que andar constantemente fazendo um check-up na nossa vida. É aquilo que eu falei, que nota você deu para a sua vida essa semana? O que você plantou essa semana? A nossa vida é uma plantação. Se nós enchermos o nosso coração com a palavra de Deus, você vai enfrentar as dificuldades com outro olhar, com outro foco, com uma maneira diferente. Porque o Salmo 84 nós vimos lá, que antes dele pisar o pé no vale, em direção a Sião, que todos vão chegar lá, ele teve o coração dele o quê? Aplanado. Se você entrar no vale com o coração aplanado, você vai caminhar. E você vai sentir cheiro de flores. Deus vai estar ali para te sustentar. Vai te mostrar onde tem água. Você vai conseguir beber água. O crente que passa pelo vale, dando glória a Deus, sendo fiel, pode ter certeza, ele engorda, ele não emagrece. Agora o camarada que está na prova sem Deus, roupa rasga, o solado do sapato sai, o carro acaba a gasolina, tudo dá errado para ele. Martela o dedo no chantier, não, bate a cabeça, a janela cai na cabeça dele, acontece tudo com ele. E aí parece que aí que ele murmura mais ainda. Então é complicado. E aí tudo que ele vai falar, o alfabeto dele é só não. Não tem outra palavra. Não consegue falar assim, vai dar certo. Se Cristo comigo vai, eu irei. O alfabeto dele é só não. Não, é a cidade. E não, é só Jesus. Não consigo, não vou, não vai. Então, é difícil. Evitando frustrações. Agora deu uma melhoradinha. Evitando frustrações. O que é frustração? Alguma das irmãs pode falar para mim? Variedade, né, pastor? A gente quer uma coisa e não acontece, a gente fica logo todo Frustrado? Zangado. Eu fiz assim, eu fiz assim. Frustração é um sentimento É de impotência quando algo que era esperado, tinha aquela expectativa, não acontece. Sabe quando você tinha aquela expectativa e não aconteceu? Ocorre quando uma expectativa, um desejo não é satisfeito. Então aí vem a frustração. Isso é muito perigoso. Quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. Mardoqueu era servo do rei. Olha só, servo do rei. Mas não tinha acesso direto ao palácio. Para alertar Assuero da conspiração, precisou que Ester levasse a informação. Mardoqueu não pertencia ao